Fala galera, tudo bem? Bom dia, cara. Bom dia, mais uma terça-feira aí, né? Dia da nossa aula, componentes eletrônicos. Aí a aula de hoje aí do nosso curso de eletrônica para linha branca. Essa é a aula número 5, né, galera? Vou fazer passar aqui para vocês um resumo da nossa aula, né? Da nossa live aí. Nossa live vai ser hoje à noite ao vivo, mas eu já vou gravar aqui esse resumão aqui da nossa live para deixar disponibilizado para vocês aí no material de apoio, né? A gente sabe que ali na live às vezes a gente esquece algum detalhe, passa despercebido, as pessoas às vezes perdem um pouco, né? Então é muito interessante que vocês assistam, né, a live, né? Se você não teve oportunidade de assistir ela no momento que foi feita ali ao vivo, hoje terça-feira, né, às 17 horas, mas assista ela novamente, entra no canal do YouTube lá da escola e assiste ela, que tem detalhes ali. A gente vai fazer ensaios ao vivo, né, em sala de aula ali, testando com os componentes, mostrando na placa para vocês os componentes, né, conforme foi a outra aula. Uma aula muito legal essa daí, vale muito a pena você conferir a aula ao vivo também. Mas eu tô passando aqui também um resumão para vocês estarem guardado. E esse resumo eu vou deixar disponibilizado lá na área do aluno lá de atividades complementares, né, material complementar no portal do Pincel Atômico. Então vocês podem estar visualizando lá ou no meu canal também, né? O Dicas do Denner vai estar também esse conteúdo lá. E continuando com a sequência da última aula, né? A aula 4 a gente estava falando de componentes eletrônicos também, falamos de alguns componentes. Hoje nós vamos continuar falando de componentes e hoje nós vamos falar dos capacitores e varistores, né, pessoal? Dois componentes muito importantes aí do sistema, muito utilizado nas placas que nós vamos estar trabalhando, né? Então vamos estar começando a falar desses componentes aí para vocês. E já vamos iniciar com os capacitores, né, pessoal? Os capacitores aí, que é um dos componentes que figuram entre os mais utilizados dentro da eletrônica. São os capacitores, que são capazes de armazenar energia na forma de campo elétrico no seu processo de carga, liberando essa energia no seu processo de descarga. Basicamente, o capacitor consiste em duas placas metálicas condutoras separadas por um isolante dielétrico, sendo que esse dielétrico pode ser encarado como um material isolante qualquer. Em alguns casos, dá nome ao capacitor, capacitores cerâmicos, de mica e de poliéster, etc. Então, galera, eu li aqui rapidamente uma breve descrição, né, do que são capacitores para vocês. E os capacitores, eles é um dos componentes mais utilizados realmente em eletrônica e principalmente nas placas que nós vamos estar utilizando. Nós usamos muitos capacitores, né? Os principais aí nas placas que nós vamos estar trabalhando é os capacitores de cerâmica, o poliéster e o capacitor eletrolítico, né? Vou estar mostrando para vocês aí de uma forma, mas nesse desenho que vocês estão vendo aí na tela de vocês, aí nesse slide, nessa representação gráfica, esse capacitor preto, maiorzinho, redondinho aí, é o eletrolítico, né? É um dos que é mais utilizado. E já adianto para vocês, na verdade, reitero a vocês, porque já falei sobre isso já em outras aulas, sempre venho dando essa dica, né? Então vai pegando, vai guardando aí, que esse é um dos componentes que mais apresenta defeito nas nossas placas. Então, você pegar uma placa para fazer uma correção, principalmente na parte da fonte dela, da alimentação dela, vai checar primeiramente esses caras aí, porque eles dão muito problema, né? E muitos dos problemas você acaba avaliando de uma forma visual esses carinhas aí. Lembra daquele passo a passo que eu deixei, que eu falei na última aula, que você tem que ter uma regra, né? Seguir como política e filosofia, uma sequência lógica quando for analisar um equipamento em defeito, uma placa eletrônica em defeito, né? Então, primeiramente você faz o que? Uma análise visual, você pega a placa, olha ela ali visualmente, se não tem nem nada que foge do normal ali, um componente ali que você tá vendo que tá trincado, queimado, estourado, uma trilha rompida. E esse cara é um cara que você tem essa facilidade visual, porque muitas das vezes quando ele tá com problema, ele estufa, ele fica inchado, né? Então você percebe.
Poxa, Denner, mas eu não sei qual que é o estado normal dele. Como que eu vou sei se ele tá inchado ou se isso é normal? Que às vezes ele incha pouco, não incha muito, né? Mas muitas vezes você tem mais de um equipamento desse numa placa, né? Mais de um capacitor. Então você consegue comparar, você vai ver os outros, tá tudo retinho ali, certinho. E aquele que você está vendo tá todo estufado, grande. Às vezes eles estouram totalmente, então você consegue fazer essa análise visual. E às vezes eles perdem potência, perdem a capacitância deles, né? E não, visualmente não apresenta. Você vai ter que fazer as medições, a gente vai aprender como se faz isso, medir eles para estar avaliando. Mas sempre atento com esse cara, que é um cara que dá muito problema no circuito, tanto de entrar em curto como perda de capacitância mesmo. Você vê lá, ele tá bonitão, só que quando você vai medir ele não tá dando capacitância nenhuma, ou seja, ele perdeu a capacidade de armazenar carga, aí já não funciona, ele não entrega aos próximos componentes a atenção necessária que deveria, né? Então acaba inutilizando a placa por causa de um cara desse daí. Então muita atenção nesse cara aí. E aí, ainda falando dos capacitores, eu falei em capacitância, né? Capacitância é o poder dele de armazenar carga, né? A capacidade dele. Então, ó, todo capacitor tem um parâmetro denominado de capacitância, cuja unidade é farad, que determina quanta carga ele é capaz de armazenar. Como um farad é considerado uma capacitância muito grande, o mais comum é vermos componentes com subunidades do farad, como microfarad, nanofarad ou mesmo picofarad. Então, os capacitores eles estão determinados pela capacidade, e o sistema de medida que a gente usa dele é o farad, né? Representado pela letra F. Então, quando você vai pegar um capacitor, comprar, pedir, você vai pedir a capacidade dele em farad. Olha, eu preciso de um capacitor de 105 microfarad. Eu preciso de um capacitor de 1000 picofarad, que são submúltiplos aí do farad, né? Dificilmente, muito difícil, raro vocês pegarem um capacitor de 1 farad, ou 2 farad, ou 10 farad. É uma capacidade muito grande. Então sempre a capacidade deles vai dar nesses submúltiplos, né? É, eu particularmente, os maiores que eu já trabalhei para a linha de motores de ar-condicionado de grande potência, nos eletrolíticos foram de 500 microfarads. Então de eletrolítico, né? Capacitores de fase comum, o maior que eu já peguei foi de 80 microfarad. Então você vê que eles são, né, nessa escala de farad, é um submúltiplo. Eles trabalham com esses múltiplos pequenos, né? Apesar de isso já dá uma capacidade muito grande neles de armazenamento de carga, né, pessoal? Então, galera, e dentro dos capacitores, como eu estava falando, a gente tem diferentes tipos, né, de capacitores, né? Os capacitores cerâmicos, que é utilizado também em placas eletrônicas, né? São esses componentes um pouco menores, eles são muito parecidos com outros componentes, né? Na foto vocês estão vendo aí esse laranjinha aí, mas tem componentes aí que são termistores, que são muito parecidos com ele, né? Então, como que eu vou saber se o que é que? Se é um capacitor, se é um termistor, se é um outro componente? Como eu sempre digo, pessoal, pelo esquema, né? O diagrama daquele sistema que você está analisando. Então, a simbologia, né? Tá aí marcada as simbologias, ó. Então, você tem os capacitores não polarizados, capacitores variáveis, capacitores polarizados e os capacitores não polarizados. Já vamos falar sobre isso. Mas continuando aqui falando do tipo dos capacitores, né? O poliéster, né? Esse mais compridinho, esse também é muito utilizado nas nossas placas. A gente vai ver sempre na entrada da fonte ali. Ele serve mais como um filtro, né? Para fazer uma filtragem ali estabilizada na tensão de entrada. Mas é muito utilizado. O eletrolítico, né? A gente acabou de falar, um dos mais comuns. O de tântano, de óleo variável, né? O variável vamos fazer uma analogia com o potenciômetro, né? Você consegue regular a capacidade dele, né? Ele pode ser
vamos dar um exemplo de 10 microfarad, né, a 20 microfarad, né? Então você consegue fazer uma regulagem aí como um potenciômetro, né? Nas placas que nós vamos trabalhar utilizando, nosso foco é linha branca, a gente não vai estar utilizando esse tipo de capacitor, muito raro. Eu não me lembro de ter utilizado esse tipo de capacitor variável nas nossas placas, ok? E aí, pessoal, uma informação importante lá, quando eu estava falando para vocês lá da simbologia, que está o desenho representado aí, o símbolo dos capacitores, as formas, que vocês veem que ali tem uma simbologia que diz ali, né, capacitor polarizado e capacitor não polarizado. E isso é muito importante. Você lembra quando a gente estava falando na outra aula de resistores e diodos? Resistor não tem polaridade, você mede de qualquer lado, você instala de qualquer lado. Diodo já tem, né, polaridade, tem um lado certo da corrente fluir, né, do positivo para o negativo, ele é polarizado. Os capacitores, eles têm capacitores que são polarizados, tem capacitores que não são polarizados. O capacitor eletrolítico, por exemplo, ele é um capacitor polarizado, ele tem lado. Se você ligar ele de forma invertida, do lado errado, ele vai queimar na placa. Então no corpo dele, ele é ali todo pretinho, e na lateralzinha dele ele tem uma faixinha cinza, né, com sinalzinhos de menos. Então ali ele está indicando que é o ponto negativo do capacitor. E na placa eletrônica, normalmente ele vai estar lá, vai estar impresso, né, o desenho redondinho ali, o lugar do capacitor, e vai estar dividido no meio esse círculo rachurado, né, marcando que aquele ponto ali é o ponto negativo, onde você vai colocar aquele lado que está marcando negativo do capacitor naquele ponto da placa, porque você não pode colocar isso errado. Então tem polaridade. E tem os capacitores que não tem polaridade, né? Então, por exemplo, um capacitor aqui, vamos dar um exemplo da lavadora, né? Aqui nós estamos falando dos capacitores pequenos, né, de eletrônica, mas isso serve para todo tipo de capacitor. A gente está falando capacitores em geral. Poderia ter colocado nessa representação gráfica o desenho de um capacitor maior, né? Um capacitor de ar-condicionado, um capacitor de lavadora. Mas vocês imaginam um capacitor de uma lavadora, ele tem lá 2 terminais. Aí não tem marcação do mais e menos. Pô, Daniel, mas como é que eu vou saber se eu ligo no mais ou no menos? Esse tipo de capacitor, eles não têm polaridade, né, pessoal? Então tanto faz se ligar de um lado do outro, vai funcionar. Capacitor de um ar-condicionado não tem polaridade, tanto faz aonde você vai ligar, né? O que você tem que tomar cuidado é que, principalmente para capacitores de ar-condicionado, alguns capacitores a gente chama de capacitor duplo, né? Então ele tem uma função, ele tem uma capacitância, ele tem um pino de saída com valor de capacitância para acionar um compressor, que é um valor maior, e tem um pino de saída com valor de capacitância menor, que é para acionar um motoventilador, por exemplo, que é um valor menor, e um pino comum, né? Então nele ele vai estar marcado lá comum, F, que é de fan, né, de ventilador, e H de Hermit, que Hermit é compressor hermético. Então você tem que ligar lá uma fase no comum, e se for ligar o compressor, o outro terminal no H, no Hermit, né, do compressor. E o ventilador é a mesma coisa, uma vai lá no comum e o outro vai no F de fan, né? Então você tem, mas você não tem. Se ele for um capacitor simples só de 2 pinos lá, vai ter 2 plugs lá, tanto faz se ligar um de um lado, do outro, inverter, não tem problema, porque ele não é polarizado. Mas os eletrolíticos, principalmente que vão nas nossas placas aí, ele é polarizado. Então você tem que sempre se atentar, pessoal, quando você pegar um componente eletrônico, principalmente, dá uma analisada dele. Sempre a inspeção visual é importante, e aí ver se ele tiver alguma representação, algum sinal ali positivo, negativo, você sabe que ele tem, né, uma polaridade, você tem que colocar daquela forma. E aí quando você for substituir, porque qual é a nossa função? A gente estamos aqui aprendendo, fazendo esse curso aqui para fazer consertos de placas eletrônicas de linha branca. E nossos consertos não é inventar nada. A gente não vai tirar um capacitor eletrolítico de 105 microfarad aí e colocar um capacitor de tântalo, entendeu? Não, a gente vai tirar e colocar a peça exatamente igual. A gente não está dimensionando, a gente não vai aprender
a dimensionar capacitor tipo. Isso não faz parte do cronograma do nosso curso, e não é essa a ideia. A ideia é nós fazermos manutenção de placas, né, existente. Então nós vamos substituir, aprender a testar esses componentes, ver se eles estão bons ou não, qual que é a função deles, e substituir, tirar aquele e colocar um com as mesmas características, né? Inclusive, já aproveitando aqui para dizer que o capacitor eletrolítico, eu tô focando bem no eletrolítico porque é o que mais dá problema mesmo, pessoal, é o que a gente vai estar mais vendo. Vocês têm que sempre se atentar no corpo dele. Ele tem várias informações no corpo, ele marca a capacidade dele, né, de capacitância. Ele marca a tensão também, né? Então tem lá marcado 400 V, né, 400 volts, e marca a temperatura. Isso é muito importante quando vocês for substituir. Às vezes vocês tiram lá um capacitor, é 105 microfarad, 400 volts e 100 graus Celsius, tá marcado lá. Então quando você colocar outro, você tem que colocar nessas características. Não adianta você colocar um de 105 microfarads, ok, de 400 volts, ok, e de 60 graus Celsius. Tá errado, porque essa temperatura quer dizer a temperatura que ele suporta. E às vezes ali dentro do circuito que ele tá, ele é submetido a uma temperatura maior, né? Ele se eleva a temperatura. E se você colocar ele com uma faixa menor do que ele foi projetado, ele vai estourar, não vai servir. Então tem que ser igualzinho todas as referências. Tá ok, pessoal? Então, galera, aí é o desenho de uma das placas eletrônicas que a gente está trabalhando desde a aula passada, da mesma placa, né? E eu mostrando para vocês, olha lá, ó, aonde está representado os capacitores, ó. Você viu que eu circulei, né? E aí tem 4 capacitores eletrolíticos, né? E lá em cima, lá azulzinho, ó, tem 2 capacitorzinhos cerâmicos lá escondido, né? Mas tá aí os capacitores. Você vê que é um dos componentes que mais tem na placa, nesse tipo de placa, né? Placa de lavadora, que a gente está falando desde a outra aula, utilizando a mesma placa para mostrar todos os componentes. O capacitor está sempre presente, né? Ele tá aí. E aí como que você faz as medições dele? Capacímetro, né, pessoal? Mais simples. Você pode medir com um multímetro comum na escala de continuidade, mas você só vai ter referência se ele está em curto ou não, né? Se você colocar lá nas duas pontas e ele apitar, ele está em curto. E agora ele não vai medir o valor, o certo é medir com capacímetro, instrumento chamado capacímetro. Nem todos os multímetros têm essa função capacímetro, então você precisa ter um multímetro com essa função, é muito importante que você tenha para você estar medindo, né? Você coloca um em cada ponta ali e ele vai dar a capacidade dele. Se ele é de 100, vai dar ali 100 microns, né? E aí se ele tiver dentro dessa faixa de tolerância, 10% para cima ou para baixo, tá ok. Se ele tiver muito abaixo, você já tem que substituir. Alguns capacitores você consegue medir diretamente na placa, outros você tem que tirar ele fora e medir, porque pode ser que a placa, alguns componentes roube alguma coisa ali. Esses são os testes que nós fizemos ao vivo, esse ensaio nós fizemos ao vivo na nossa live, então vale a pena você entrar lá no canal da escola se você não assistiu a live e assistir essa aula número 5 de eletrônica. Você vai ver esses ensaios nós fizemos lá ao vivo na sala de aula aí dos capacitores. Tá ok, pessoal? Então agora vamos sair do capacitor e vamos falar no nosso próximo assunto aqui, que são os varistores, né, galera? Deixa eu só... Então, pessoal, o que são os varistores? Componente também muito importante, o componente de proteção, né, pessoal? Um varistor ou VDR é um componente eletrônico cujo valor de resistência elétrica é uma função inversa da tensão aplicada nos seus terminais. Isto é, à medida que a diferença de potencial sobre o varistor aumenta, sua resistência diminui. Os VDRs são diferenciais de potência sobre o varistor. Os VDRs são geralmente utilizados como elemento de proteção contra transientes de tensão em circuitos, tais como filtros de linha. Montados em paralelo com o circuito, se deseja proteger, impedem que surtos de pequena duração os atinjam por apresentarem uma característica de limitador de tensão. No caso de picos de tensão de maior duração, a alta corrente que circula pelo componente faz com que o dispositivo de proteção, disjuntor ou fusível desarme.
desconectando o circuito da fonte de alimentação. O VDR protege o equipamento, justamente desviando a sobretensão ou sobrecorrente para o terra, pois comporta-se como um curto-circuito submetido em altas tensões. Então, pessoal, a definição aí do varistor. O varistor, como eu falei no início, é um dispositivo de proteção, né? E ele trabalha ali em paralelo ao circuito de alimentação, à fonte, né? Então, ele é instalado ali uma perninha no positivo e uma perninha no negativo, né? Então, opa, Dani, ele fez um curto aí, então. A ideia é mais ou menos essa. Então, ele está ali entre o positivo e o negativo. Só que ele é um sistema normalmente aberto, podemos dizer assim. Ele não está fechando o curto ainda, ele está em aberto. E aí como ele funciona? A partir do momento que a tensão se eleva muito, você tem um surto de tensão, às vezes por uma descarga atmosférica, alguma coisa que eleve sua tensão lá, vamos supor, de 127 volts, e você tem algo que supere isso, né, chega lá a 150, eles têm uma capacidade, né, determinada, mas vamos colocar um exemplo, a 150, 160 volts de tensão, e essa tensão, se passar pelo circuito, pode queimar algum outro componente. O que ele faz? Aí sim ele fecha um curto, e aí ele fechando esse curto, ele faz com que essa tensão não vá para frente, ele é sempre bem na entrada do circuito, né? E aí quando ele fecha esse curto, o que ele faz? Ele acaba acionando os outros dispositivos de proteção, que são os dispositivos de proteção de corrente, né? Que é os fusíveis, os termistors, né, que fazem a função de fusíveis, disjuntores, acaba desarmando esses dispositivos. Então o varistor, ele é um dispositivo de proteção de sobretensão. Sempre que a tensão subir, ele aciona e acaba derrubando aí os dispositivos de sobrecorrente aí, que são os fusíveis. Então, galera, isso é muito legal, porque muitas pessoas fazem essa confusão. Às vezes, eu liguei, meu aparelho era 110, eu liguei no 220 e queimou o fusível. Porque ainda bem que tinha um fusível, porque o fusível protege, né? Se eu colocar numa tensão maior. Na verdade, o fusível, ele não é quem protege se você colocar numa tensão maior, né? O fusível, ele protege de uma corrente maior. Quem protege da tensão é o varistor, porque aí ele faz o fechamento entre curto e acaba queimando o fusível. Mas esse cara que é a proteção de sobretensão. Então, quando você tem esse problema, você tem que verificar se está lá um fusível queimado. Você verifica o fusível, mas você tem que ir lá verificar também o varistor, né? Como é que ele tá, porque às vezes ele já está fadigado, né? Ele entrou em curto, ele ficou em curto lá, e aí você vai trocar o fusível, vai queimar novamente. Às vezes ele não ficou, ele abriu novamente, né? Não ficou em curto, só que ele já se avariou. Então é aquilo lá, inspeção visual, você vai ver, olhar lá, ele tá já meio, né, de uma cor diferente, uma cor meio queimado, meio trincado. Ele faz muito disso, de trincar a sua superfície. Você já tem que substituir, porque apesar dele ali estar bom, ele pode vir a não voltar mais, né? A da próxima vez entrar em curto e ficar, e aí poder gerar alguns problemas aí para você. Então você já olhou lá que tá ruim, já troca o varistor. Ele tem essa aparência assim meio arredondadinha, né, azulzinho. As simbologias dele tá aí representado para vocês, né? Para você tá avaliando. Como eu disse, como são componentes muito parecidos, ó, parece às vezes com cerâmico, né? Então um capacitor cerâmico. Então lá no diagrama esquemático lá você vê lá que é um varistor, né? Normalmente ele tem marcado nele essa sigla dele, né? VDR. Então você consegue ver que é um varistor. E como testar um varistor? O varistor aí você só consegue, na verdade, testar se ele está aberto, se ele está em curto ou se ele está aberto, né? Então escala de BIP, né? De resistência lá. No BIP você vai pegar o seu multímetro, colocar em uma de qualquer das pontas e testar se ele está em curto, apitando, ou se ele está aberto. Se ele estiver aberto, ele está ok. Se estiver apitando, está em curto. Então, galera, você pegou uma placa, você mediu lá no varistor, tá apitando, provavelmente esse varistor está em curto. Por que provavelmente? Porque ele está em paralelo ali na entrada, na fonte de alimentação. E tem outros componentes ali em paralelo também, né? Então pode ser que um outro componente esteja em curto e ali você vai medir esse curto também. Então tem que ter esse feeling, esse cuidado também. Por exemplo, se um capacitor estiver em curto, o capacitor também trabalha em paralelo ali. Ele estiver em curto, toda a sua linha vai dar curto, né? Então
Aí você vai ter que soltar, tirar esse dispositivo do lugar ali e testar ele fora em bancada. Mas a princípio você testa tudo em bancada, se não tiver dando continuidade, resistência em nada no circuito ali paralelo ali da entrada da fonte, tá ok, o componente tá ok, né? Então em sala a gente fez também esse teste aí lá na live, vocês olham lá o teste testando o capacímetro na bancada, e testando na placa eletrônica, né? Diretamente na placa eletrônica. E olha lá o capacímetro lá na nossa placa eletrônica lá. Eu circulei ele, né? A mesma placa. É esse azulzinho. Você vê que é bem parecido com aqueles dois que a gente tinha colocado do capacitor lá em cima lá, né? Os cerâmicos. Então o varistor ele é muito semelhante, né? Tá sempre ali na entrada da fonte, muito próximo. Quando você tiver uma placa que tiver um fusível, um termistor fusível ali, você vai ver que ele tá sempre ali bem próximo à entrada de alimentação ali, porque ele é um dos primeiros caras, passa ali para ele para tá fechando. Então, galera, hoje o que eu queria passar para vocês era isso daí, completando nossa placa. A gente falou hoje de capacitores, falamos do varistor, já tínhamos falado aí dos resistores, falamos de diodos, né? Então, para próximas aulas aí, acho que nós vamos estar falando aí de indutores e já dos transistores, né? Componente muito importante aí, os transistores, né? Os triacs. Então vamos estar finalizando essa parte de componentes para começarmos a falar de causas e efeitos, né? Mexer praticamente, propriamente dito, na placa. Muito legal essa aula, pessoal. Acompanha a live lá que vocês vão ver as medições, né? Em campo foi muito legal. É importante vocês aprenderem a fazer isso, é a parte mais importante do curso realmente. E é isso aí, galera. Valeu, obrigado. Até a próxima aí.